Bom, e seguindo com o nosso programa, a gente vai continuar falando direto ao ponto, né? Sobre essa tragédia aí do Rio Grande do Sul, que tem chamado a atenção de todo o Brasil, né? Eu vi uma frase muito interessante, diz que essa tragédia do Rio Grande do Sul tornou o povo brasileiro um povo ainda mais solidário, né? E realmente é hora de unir forças, unir pessoas para ajudar o Rio Grande do Sul nessa tragédia aí que já entra para ser uma das maiores da história. Estou recebendo aqui hoje dois especialistas, dois profissionais, para a gente falar sobre essa tragédia. Não, como a gente já conhece muitos fatos que estão acontecendo, até porque os noticiários nacionais já estão tratando sobre isso, né? Mas eu trouxe dois profissionais aqui, um da área mais da natureza, né? Um geógrafo, é o professor Salvani, e também um advogado, que é o doutor José Neto, que vão conversar com a gente hoje para a gente saber um pouco mais, entender um pouco mais, debater um pouco mais sobre isso. Bem-vindos, é uma alegria receber vocês aqui, tá? Prazer é meu. Quero agradecer ao Vinícius, dizer primeiramente que eu sou fãzaço do seu trabalho, acompanho constantemente e eu queria estar vindo aqui nesse programa para tratar de coisas boas, mas infelizmente é um tema muito delicado e eu quero fazer uma complementação a você que não é só uma tragédia no Brasil, o mundo todo está de olho com o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. E para mim é uma honra já deixar à disposição aí para as outras oportunidades. Aqui necessitando a gente chama. Nem se preocupe. Agora eu queria começar essa nossa conversa, esse nosso debate, né? Conversando com o professor, começando com você, Salvani. Eu queria saber o seguinte, isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? A gente viu que foi algo de causas naturais. Mas quais foram as causas, os fatores naturais, climáticos, né? Que ocasionaram essa tragédia? Bem, o principal fator mesmo, realmente, daquela tragédia vai ser a questão do volume de chuva, né? A chuva que afetou muito aquela região. Mas é um dos principais, não podemos ver o quê? O que fez com que realmente esse volume de chuva fosse tão grande naquela região, né? Nós podemos observar, né, que nesse período, nós estamos no período de abril e de maio, é um período que acontece o fenômeno chamado El Niño, né, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né, e que ela vai afetar a dinâmica climática do mundo todo. No Brasil, o que ela vai ocorrer? Vai ocorrer uma seca aqui na região Nordeste e na região Sul vai acontecer a questão de mais chuvas, né? Ou seja, uma grande quantidade de água. Só que vai acontecer o quê? O que está acontecendo, né? Além do El Niño, né, houve um aquecimento naquela região centro-oeste do país, né? E esse aquecimento da centro-oeste do país provocou uma massa de ar quente que fez com que a frente fria que vem da região sul não conseguisse dispersar para o restante do país. Então ocorreu o quê? Um bloqueio, né? Então houve um bloqueio ali naquela região e com esse bloqueio essa massa de ar fria estacionou. Nesse estacionamento começou o quê? A provocar precipitação, começar a ocorrer chuvas naquela região. Então, ou seja, ficou presa essa massa de ar frio, né? E aí o volume de chuva foi muito grande naquela região e isso fez com que um dos principais fatores fosse isso, né? Fosse esse grande volume de chuva naquela região. Mas era esperado que isso acontecesse? Porque tudo que a gente trata de clima, hoje em dia tudo é previsível. Era esperado que isso acontecesse? Por exemplo, eu ouvi até relatos de que o governo já sabia, né, o governo do estado, de que isso poderia acontecer uma tragédia, mas nada foi feito. Foi realmente só fatores naturais que ocasionaram isso? Vinícius, é o seguinte, isso não é a primeira vez que acontece, né? Ou seja, nós vamos ter lá naquela região, uma região que tem grande quantidade de inundação, né? Por conta realmente dessa questão do volume de chuva. Por isso que eles já poderiam prever que isso poderia acontecer, né? Por conta de que no ano passado já teve um problema de cheias naquela região, mas não com essa mesma intensidade, né? E já anos atrás, por exemplo, em 1941, já teve um grande problema também de enchente lá naquela região, também que inundou toda aquela área de Porto Alegre, né? Então, poderia isso acontecer, mas infelizmente os governos eles não veem isso como algo que poderia ser solucionado.
né, solucionado ali naquele momento, porque tragédias naturais, infelizmente, né, elas acontecem, né, elas vão acontecer em todos os lugares do mundo, isso é imprevisível, né, isso vai acontecer, né, desculpa, é previsível isso acontecer, mas assim, infelizmente os governos, até o José Neto poderia até complementar essa questão, que o governo, infelizmente, eles não vão olhar com bons olhos para essa questão, porque são obras invisíveis, né, são obras invisíveis. Porque nós temos saúde, nós temos educação, nós estamos num país muito problemático em relação à saúde, educação e tal, né? Que vai vir aqui essas prioridades, né? Então essas prioridades de tragédias naturais, elas infelizmente vão ficar mais lá embaixo. E aí são obras que infelizmente, né, são invisíveis, vai acontecer, mas só que eles não fazem essas obras. Não dão prioridade. Não dão prioridade. Uma coisa que eu me lembrava, até das aulas de geografia, é que uma das características do Brasil, eu sempre lembro muito disso, os professores falavam, o Brasil é um país que não é conhecido por ter catástrofes climáticas. Aqui não tem furacão, aqui não tem enchente, aqui não tem... Poxa, parece que mudou, né? Porque só o que a gente vê hoje em dia são catástrofes climáticas, mas justamente por causa desse, talvez, desleixo do governo, né? Antes de ir para o Dr. José Neto, eu quero que ele fale mais sobre essa parte da justiça, essa parte do que compete ao governo nesses casos. Eu queria saber, assim, Samani, existe locais que são mais propícios à inundação? Por exemplo, lá a gente viu que tá vendo nas imagens que a água, ela tá no nível altíssimo, tá começando a baixar, graças a Deus. Mas tem locais que são mais propícios, né? É possível um local se preparar para essa água poder escoar? Tem um lugar que é mais propício para inundar? Deixa eu explicar um ponto aqui, né, na questão da geografia da região ali do Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi uma das cidades que mais foram afetadas ali, porque ela está numa planície, lá embaixo, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu chuvas desde o começo de abril, né? Muita chuva, volume de chuvas que vai acontecer nas cabeceiras dos rios. Você imagina aí como fosse uma teia de aranha, né? Então, ou seja, as bacias, né, começaram a encher de água, esses rios começaram a ter um maior volume de água, né? E aí, lá naquela região, é como se fosse a região de um funil. Ele vai descendo até chegar ali na Lagoa de Guaiúba, né? E nós vamos ter a Lagoa de Patos, que vai ser a foz que vai chegar até o litoral. O que aconteceu ali naquela região ali? A questão realmente de que a água foi... o rio Guaiúba, né? Ou a Lagoa do Guaiúba, que pode ser chamado tanto de rio como lagoa também, ele encheu, né? Encheu. E um principal dos problemas vai ser o quê? A questão da urbanização, né? Porque quando ela enche, ela vai ter a sua vazante. Isso é algo natural, né? Ou seja, quando o rio ele enche, ele vai escorrer para um lado, né? Algo natural. Só que aconteceu o quê? Como a cidade ela foi construída em volta desses rios, né? Em volta dessa lagoa, esse rio ele encheu, né? E a água foi escorrendo. Quando a água foi escorrer, ela não teve lugar para infiltrar para ir para um outro lugar. Então bateu aonde? Nas casas, né? O solo não estava todo impactuado por conta da questão da construção do concreto, do asfalto, calçados, os quintais concretizados, né? Então, ou seja, essa água não teve para onde escorrer, né? E mais, o volume do oceano ele estava um pouco mais alto. Então o que aconteceu? A água ela foi para a sua foz, mas ela não teve como passar, porque a foz era bem estreita. Então o que ela fez? Ela voltou. Por isso que o nível de água ela subiu, né? Por isso que o nível de água subiu. Então o solo ele é muito importante para quê? Para a questão da infiltração desta água. Então o maior problema daquela região ali foi o quê? Foi que a água ela não conseguiu baixar, né? Ela ficou. Por quê? Por conta de que não teve para onde ela ir, né? Não tinha um solo para ela infiltrar, né? E lá nessa região, para você ter uma ideia, porque existe problemas de enchente lá, eles fazem uns diques, né? Então, uns diques. Só que esses diques, não teve infraestrutura nesses diques, então, ou seja, não funcionou. Então, a água realmente ficou concentrada ali naquela região daquele centro, né? Então, o solo ele é muito importante, né, para a questão da infiltração. Então, um dos principais problemas também ali foi a questão realmente da ocupação daquela área, aquela ocupação urbana daquela área, né? Não houve um planejamento, né, um planejamento urbano ali naquela região para que pudesse, né, construir casas e não se pensou também nessa tragédia, né, como eu falei anteriormente, né? Eles não pensam nessas tragédias naturais. A especulação imobiliária
se fala maior do que isso, né? Se tiver um espaço vazio, vamos construir. Então, ou seja, não tem um planejamento e questão ambiental, uma cidade mais verde para poder ver essa questão do escoamento. Eu acredito que agora, depois disso, eles possam pensar nessa questão. Né? É o que se espera. Agora, se vai ser feito, é que... Agora eu queria perguntar ao doutor José Neto. Aconteceu. Era o que tinha que ser feito, mas aconteceu. Qual é o papel do governo numa situação como essa? Eu vi, no começo ainda, no Jornal Nacional, o governador do estado lá dando entrevista falando assim, olha, calma, a gente está tentando atender a todo mundo, mas qual é o real papel? Existe um real papel no momento desse de calamidade, de tragédia? O que o governo tem que corresponder, o que ele não tem que corresponder? Existe ou não existe, ou é uma novidade no caso de um caso novo como esse? Vinícius, conforme o professor falou aqui pra gente, é uma situação muito delicada. Não foi só problemas ambientais, por isso que eu nem considero um desastre ambiental. Na verdade, foi falta de políticas públicas também que influenciaram esse problema chegar onde chegou, né? Ou seja, essa falta de ações positivas e ações negativas de que o poder público deveria barrar certas construções. Por isso eu falo em ações negativas. Considerando essa omissão do poder público, e que isso era uma situação previsível, conforme os estudos que o professor falou aqui, eu entendo, apesar do direito ser uma ciência interpretativa, que há total responsabilidade do poder público nesse caso. Vamos agora mudar o cenário numa situação hipotética. Vamos supor que o poder público tivesse agido de todas as maneiras que estavam no seu alcance e mesmo assim ocorreu uma tragédia ambiental. Nesse caso, como o poder público agiu e o que estava no alcance, com todos os recursos que teria à disposição, eu considero que não haveria responsabilidade. De outra banda, de outro lado, o poder público omisso, o poder público já ciente que aquilo poderia ocorrer e não agiu, eu considero sim que há possibilidade de condenação porventura do poder público no caso desses desastres, né? Porque não é só um desastre natural, como o professor falou. São um volume de chuva alto, uma questão climática, porém uma falta de política pública que os dois juntos influenciaram para ter esse problema que nós estamos vivenciando, né? Eu falo nós, porque eu acredito que a gente vai tocar, mas já antecipando, todos nós estamos sendo afetados. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz. Então, com a tragédia que está ocorrendo no Sul, respinga diretamente aqui na gente no Nordeste, né? Ou seja, além dos nossos irmãos estão sofrendo, nós estamos sofrendo indiretamente com essa situação, né? Agora, doutor, você falou muito bem, né? A economia. Como é que fica a economia numa situação como essa? Porque o Rio Grande do Sul é uma potência para o nosso país e afetado dessa forma. Eu queria saber o seguinte, a gente viu e está acompanhando, o governo destina verbas, tantos milhões, tantos bilhões investidos, colocados lá para o Rio Grande do Sul. Poxa, esse dinheiro vem de onde? O governo realmente ele tem um fundo para isso? Existe uma reserva para se usar nesses momentos? O próprio Estado está colocando dinheiro? Esse dinheiro não vai faltar depois? É claro que aqui ainda está dizendo, Vinícius, vai faltar, tem que se preocupar com a vida, sim, eu sei. Mas dentro da organização de um Estado, né? Esse dinheiro, ele vem de onde, ele vai para onde? Vamos lá, Vinícius. Esses valores que estão sendo destinados aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, eles são oriundos dos nossos impostos, né? Ou seja, existe uma lei orçamentária, que essa lei orçamentária ela é voltada de um ano para outro, ela não previu esse desastre natural, porém, como existiu esse desastre natural, o governo federal manda o projeto de lei de autorização para o Congresso, e o Congresso vai deliberar. E de onde é que vem esse dinheiro? Respondendo a sua pergunta, dos nossos impostos, né? A gente é o país que mais tributa no mundo. A reforma tributária para tentar amenizar, igualar, né, deixar essa situação mais igualitária, mas todos esses valores vêm do nosso imposto. José Neto, vai faltar para outras políticas públicas? Eu acredito que não. Eu acredito que é necessário esse aporte do governo federal ao Rio Grande do Sul ou qualquer outro estado, não só o Rio Grande do Sul, que possa passar por esses desastres naturais. E eu lembro que isso é um papel importante do governo federal, porque o Rio Grande do Sul, o governo do estado, vinha de uma crise financeira muito grande, né? Um estado, entre aspas, quebrado. Ou seja, se não tivesse aporte do ente superior da União, possivelmente políticas públicas como saúde, educação, infraestrutura, que já estão
quebradas iriam à falência total. Tanto é que tem um programa do governo federal destinando cerca de R$ 5.100 às famílias desabrigadas lá do Rio Grande do Sul, que a Caixa Econômica, é uma empresa que a gente tem muito importante, que operacionaliza essa dinâmica desses valores, esses R$ 5.100 para as famílias desabrigadas, destinada para se pagar, comprar novos eletrodomésticos, tudo isso para tentar recuperar e também injetar valores na economia local, né? Não é só aquele auxílio direto às famílias, também o auxílio da economia como modo geral. Se entrou dinheiro, então vai circular dinheiro, né? Eu queria só completar, Luiz, sobre essa questão, porque existe sim um recurso para desastres naturais no Brasil, né? Um fundo para isso. Só que, infelizmente, nós tivemos há poucos anos atrás o governo, juntamente com os deputados, que iriam diminuir esses valores, né? Infelizmente. Então, ou seja, isso pode ter trazido um problema muito sério para o Brasil, porque, como você falou, o Brasil ele não é conhecido como desastres naturais. Mas quando a gente vê todo começo de ano, a gente liga a nossa televisão, a gente vê lá São Paulo, a gente vê outros lugares, né? Rio de Janeiro, aquelas enchentes, né? Aqueles desmoramentos, né? Dos morros. Então, seja, isso é um desastre também, né? Então, e existe esse recurso. Então, como o próprio doutor falou aqui, não vai faltar, né? Não vai faltar dinheiro, né? Nós somos um dos países que mais arrecada tributos, né? Do mundo. Nós temos aí mais de trilhões, né? De reais que nós arrecadamos aí. Então, seja, não vai faltar, mas infelizmente deveria, a partir de agora, eu acredito que o governo possa rever essa questão desse fundo para esses desastres, né? Porque o aquecimento global está aí, né? É um fato. O que potencializou isso, no mundo todo, no Brasil, é o aquecimento global, né? Não podemos esconder isso. As aulas de geografia que a gente tinha, que eu tinha há anos e anos atrás, não mudou, né? Não é porque a tecnologia está avançada que vai mudar a questão da temperatura. Continua, né? O desperdício, continua tudo. Agora, uma questão que eu queria perguntar, professor. Esse fato, nós aqui temos o Aço de Araras, na verdade. É propício acontecer um desastre como esse aqui na nossa região. O Araras, ele conseguiria causar a tamanha destruição que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Vinícius, nós estamos ali nessa bacia que nós chamamos de bacia do Acaraú, né? Então, seja, que alimenta ali o açude Araras. Infelizmente, eu posso lhe dizer que sim, né? Porque se um açude daquele, o volume de água que tem aquele açude, se de repente aquela parede ela quebra, né? Ela desaba, quebra, racha, aquele volume de água ela vai descendo por toda a nascente no decorrer. Então, uma das principais cidades que seriam afetadas por isso seria a cidade de Sobral, né? Se a gente vê a topografia de Sobral, ali naquele centro, ele é um buraco, né? Para quem já teve Sobral, como nós que estudamos ali em Sobral ali, aquela região, aquele centro ali, quando chove, ele já inunda, né? Ele já inunda. Imagine acontecendo isso, né? Aquele volume de água ali daquele açude de Araras descendo, né? A cidade de Sobral seria uma das cidades mais afetadas com um desastre natural daquele. Vinícius, eu queria complementar aqui o professor. Eu acredito que tudo na vida a gente deve tirar um ponto positivo, né? E eu acredito, alertando os nossos governantes, que vão tirar um ponto positivo dessa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e olhar mais para essas políticas públicas de saneamento, essas políticas públicas de contenção dessas tragédias, porque, como eu falei, isso não é só uma situação ambiental, é sim uma situação ambiental somada com falta de política pública efetiva na contenção desses desastres, né? É verdade. É um todo, né? Não é só por um lado, não é só a causa natural, nem a causa política. São os dois juntos, né? Porque se um estivesse funcionando, a gente só pode ter controle do político, não pode ter controle da natureza, né? Porque pronto, esse é o ponto, né? A natureza está ali, o caminho do rio, o caminho do coisa, da chuva, ela sempre vai acontecer, ela sempre vai. O maior problema somos nós mesmos, são as ações antrópicas, ou seja, a ação do homem, que vai se meter no local, né, que infelizmente não é dele, né? Então a água quando vem, é como diz a minha avó, não tem cabelo, né? Ela segue e vai seguindo o caminho dela, né? Então quando encontra uma barreira, ela vai, né? Infelizmente o maior problema vai ser o homem, né? Então o homem que influencia muito nessa questão dessas tragédias, né? Então, como o doutor falou assim, aconteceu um planejamento, né, em relação a isso, uma infraestrutura, como por exemplo Japão, né? O Japão tem lá um problema muito grande lá dos terremotos. Então as construções lá já estão preparadas para isso,
né, com amortecedores lá e tal. As crianças já são educadas para isso, né? Quando acontecer um terremoto, então, eles já sabem como se proteger, como se preparar. Então lá eles já têm uma preparação como essa. Então é preciso também já aqui também rever também essa questão da infraestrutura e também a questão da educação já para as nossas crianças. Porque é algo muito crônico no Brasil. Lá em Brumadinho aconteceu uma tragédia não da mesma proporção, mas também uma tragédia, né? Também por questões de falta de estrutura e do poder público chegar junto, como o doutor falou. Agora, doutor José Neto, para a gente já ir selando tudo isso, o que foi que o governo, tanto estadual quanto federal, criaram de medidas para ajudar as famílias lá do Rio Grande do Sul? Além desses valores que foi destinado, que essa é a ação maior, as famílias que estão passando por isso, elas podem sacar o FGTS, caso aquele saque não tenha ocorrido nos últimos 12 meses. Por exemplo, no caso de um contrato de aluguel, a pessoa que estava morando numa casa, esse contrato deve ser rescindido sem nenhum custo para aquela pessoa, ou seja, o poder público, tanto o poder municipal, estadual e federal, como a União, tem o dever disso, uma obrigação de zelar por aquelas pessoas que estão desabrigadas, ofertando serviço médico, serviço psicólogo, né, infraestrutura básica para aquela pessoa sobreviver. Esse dever do poder público advém na nossa Constituição, né? A gente tem uma Constituição garantista e essa Constituição ela trouxe inúmeros direitos para a gente, né? E isso é um dever do poder público, não é um favor. Tanto é que se fosse um favor, eu acredito que nenhum se moveria, né, com essa tanto afinco como estão fazendo e que deve ocorrer mais e mais ações, né? É verdade. Bom, fica aí a nossa reflexão. Eu queria agradecer vocês dois por terem vindo aqui hoje. Eu espero poder receber pra gente falar da cor mais feliz, né? Porque uma tragédia como essa, ela traz preocupação pra gente, porque a gente vai vendo a política do nosso Brasil, da micro a macro, de uma forma que a gente vê assim, poxa, não vai mudar nunca, né? Então, muito obrigado, professor, por ter vindo aqui. Muito obrigado, doutor José Neto. E eu espero recebê-los aqui em outra oportunidade para a gente falar de uma coisa mais alegre, viu? Eu que agradeço o convite, Vinícius, está aqui à disposição para qualquer outro tipo de assunto que seja na minha área, que possamos debater e que seja também assuntos também felizes, né? Assuntos mais alegres, em vez de ser um assunto como esse, como uma tragédia. Vinícius, eu estou à disposição, conforme eu falei no começo, eu quero voltar aqui e já me deixa à disposição, mas quero voltar para a gente tratar de outros direitos, né, mais felizes e não desse tipo de tragédia, mas que já aconteceu e é nosso papel social trazer para a população essas informações, né? E como eu lhe falei, continue com seu papel de jornalista. Eu, como advogado, sou defensor intransigente da mídia, do jornalista, que é o jornalista forte, a mídia forte, traz o Estado Democrático de Direito mais forte, né? Isso você receba o meu abraço aí, como seu admirador de todos os outros profissionais, dos meninos que trabalham aqui na assessoria, e eu estou aqui à disposição, que o que eu puder ajudar pode contar conosco. Bom, muito obrigado. Eu queria pedir a você que está na sua casa, que você possa fazer a sua doação pelos canais de comunicação que estão aí embaixo, para o pessoal do Rio Grande do Sul. Olha, uma pessoa não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar uma pessoa. Então, faça a sua doação, seja o seu Pix, seja... Eu vi que a lista de emergência que estão precisando é de material de limpeza, de roupas, e roupas já lavadas, né, materiais de higiene, né? Porque, olha, é uma tragédia muito grande. Quando essa água baixar, aí é que o negócio vai ver mesmo, porque é aí que a gente vai ver o que vai estar por baixo dessa água, dessa lama, de tudo isso. Então, por favor, você que pode, faça a sua doação. Tanto que R$5 que você tem para doar, aquelas roupas que você tem guardadas. Só o que a gente tem hoje são campanhas em prol do Rio Grande do Sul. Então, os canais de comunicação estão aqui na sua tela. Faça a sua doação. Eu tenho certeza que você vai dormir com a consciência mais tranquila, porque você ajudou a reconstruir. A gente tem que se unir agora para reconstruir o Rio Grande do Sul. E a gente precisa se unir e estar todos juntos para fazer isso. Todos pelo Rio Grande do Sul, tá? Daqui a pouco eu volto no nosso programa, vou dar um intervalinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Segura aí.